Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, é a narrativa de uma grande perseguição que se levanta contra a igreja, e por causa dessa perseguição, Filipe é obrigado a sair de Jerusalém, e por causa disso, já falamos aqui hoje de manhã, ele chega em Samaria, e ali em Samaria ele prega o Evangelho, e Deus faz muitos sinais e maravilhas através de Filipe. Paralíticos eram curados, coxos foram curados, endemoniados eram libertos, os espíritos imundos saíam de muitos, gritando em alta voz, glória a Deus. E a partir dessa libertação, da chegada do Evangelho, hoje houve grande alegria naquela cidade. Vamos ler a partir do versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali em Samaria praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Curva sua cabeça, amém? Vamos pedir a Deus para falar ao nosso coração nessa noite. A palavra de Deus, ela nos alimenta espiritualmente, assim como nós nos alimentamos cotidianamente de brasileiros, arroz, feijão, carne, macarrão, que alimenta o nosso corpo, nos dá energia para trabalharmos e vivermos. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito, nos alimenta espiritualmente. Então vamos pedir a Deus que, em nome do Senhor Jesus, nos dê a palavra. Pai, a tua presença é real e verdadeira aqui neste lugar. Nós sentimos essa alegria espiritual do Senhor aqui conosco. Estamos reunidos aqui para a tua glória e para o teu louvor. Então pedimos ao Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, fala ao nosso entendimento, Senhor, ao nosso intelecto, mas não somente ao nosso intelecto, mas também ao nosso coração, que a tua palavra desça ao âmago do nosso ser, converta o nosso coração, traga libertação e conduza-nos de acordo com a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém?
Não posso deixar de fazer menção, que está aqui conosco nessa noite, seu Dito, mas a Dona Nenê. Nós tivemos o privilégio de conhecê-lo, visitá-lo ali juntamente com o irmão Rodrigo, e eles estão aqui conosco nessa noite. Seu Dito, seja bem-vindo. Dona Nenê também. Pode ficar de pé, está aqui esse casal, muito querido. Deus abençoe e que Deus realize uma grande obra na vida do senhor, seu Dito, e complete essa obra para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, podem se assentar. É uma alegria tê-los aqui conosco. Amém. Sim? Paulo Abner, cadê o Paulo Abner? Vai, fica de pé. Com essa barba aí, você está parecendo o Lucas, viu? Quase que eu penso que é o Lucas. Paulinho, seja bem-vindo. Está tudo bem? Saúde 200%? Amém. Graças a Deus. É uma alegria tê-lo conosco também. O ano passado nós passamos aí toda aquela luta, toda aquela peleja, e hoje ele está aqui saudável e abençoado para a glória de Deus. Seja bem-vindo, juntamente com todos os outros que nos visitam nessa noite. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco. Simão o Mágico. Essa atitude de Simão, que foi tão marcante, ela se transformou num conceito. Se você jogar lá no Google, né, hoje é o grande dicionário, é o pai de todos, né, nessa busca do entendimento e da compreensão, se você jogar lá no Google o termo simonia, você vai encontrar lá um retorno para essa pesquisa. O que é simonia? Compra e venda de coisas eclesiásticas, de coisas religiosas. Simonia é um termo que ficou conhecido na história como a forma de comercializar ou a tentativa de comprar e vender as coisas de Deus. Aí eu fico pensando na sabedoria de Deus, né? Jesus, quando enviou os discípulos 70, enviados por Jesus, debaixo desse envio de Jesus, delegados por Jesus, eles também receberam o poder de Jesus. Então, quando Jesus envia, esse ato de enviar, biblicamente falando, ele tem um significado, é como se tivesse dado ali uma procuração. Quando Jesus enviou os 70, estava enviando-os em seu nome, e eles foram no nome de Jesus, e Jesus disse: ide às aldeias, curai os enfermos, libertai os cativos, e eles foram, curaram, expulsaram demônios, libertaram cativos, voltaram muito alegres, felizes com a realização daquela grande obra de Deus, mas antes deles partirem, Jesus fez uma recomendação para eles. Só uma sandália, só uma parelha de roupa. Não leva o alforje cheio. Não precisa levar dinheiro. De graça recebestes, de graça dai. Vamos repetir juntos? De graça recebestes, de graça dai. A pergunta é: temos nós, porventura, alguma coisa que não tenha sido recebido? Qualquer um de nós aqui temos alguma coisa, ganhamos alguma coisa, recebemos alguma coisa, conquistamos alguma coisa que não nos tenha sido dado? Quando viemos para esse mundo, trouxemos alguma coisa? Trouxemos? Não. Então recebemos dos nossos pais, que receberam dos seus e que receberam de Deus. Essa inteligência que nós temos aí, alguns têm mais do que os outros, alguns têm dons, talentos, energia, capacidade, habilidade para negociar, para ganhar dinheiro, isso é seu ou você recebeu? É recebido. Na verdade, tudo que nós temos, tudo que nós somos, decorre da dádiva, da graça, é recebido.
Ninguém deveria se arrogar de nada, muito menos das coisas espirituais. Olha, vocês estão indo no meu poder, na minha autoridade, vocês estão recebendo o meu poder, a minha autoridade, vocês vão fazer em meu nome coisas grandes e extraordinárias. Mas de graça recebestes, de graça dai. Vocês não vão receber absolutamente nada por isso. É interessante que, quando Eliseu cura Naamã, o Ciro Naamã, um general rico, poderoso, acostumado à política da negociação, dos favores, da compra, quando Naamã chega até Eliseu e é curado por Eliseu, ele quer oferecer para Eliseu uma fortuna. Ele quer oferecer para Eliseu ouro, prata, vestes festivas. E Eliseu disse: eu não quero nada, absolutamente nada seu. Porque Eliseu sabia que não podia receber nada, absolutamente nada, de Naamã. Porque se ele recebesse, no conceito de Naamã, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, era um Deus mercantilista, era um Deus que, como os ídolos, também se vendia e se podia comprar. Eliseu sabia disso. E agora nós estamos diante aqui dessa narrativa histórica que nos leva até Simão, de onde vem o termo simonia. Então, isso é antigo. Esse comércio das coisas religiosas, essa exploração da fé dos incautos e da inocência dos outros, isso é histórico. Aconteceu nos dias aqui de Simão, ali no Atos dos Apóstolos, mas se nós lermos a história da igreja, você vai encontrar lá o período dos bispados. Naquela época, a igreja, e não vamos dizer que é a igreja católica, não, é a igreja cristã. Nós fazemos parte dessa história. Nós não caímos do céu por acaso, nós temos uma história de 2000 anos e a igreja católica é parte da nossa história. E naquela época, como ela tinha um domínio do poder temporal e do poder espiritual, o dízimo era cobrado como impostos. E as pessoas eram obrigadas a pagar o dízimo, porque senão o pau cantava, ia para a cadeia, eram perseguidas, eram mortas, e muito dinheiro era recolhido. E o dinheiro era recolhido pelos bispos. Então, pessoas poderosas, nobres, de muito dinheiro, compravam o direito de bispado. Eu vou ser o bispo dessa região. E pagavam uma fábula de dinheiro, porque recolheria os dízimos daquela região. Ou seja, uma coisa eclesiástica, espiritual, religiosa, que é comercializada e que é mercantilizada. Pelo menos na minha época, quando eu me converti, eu ficava escandalizado junto com Lutero, no século XVI, quando falava ali da venda das indulgências. Quando pela Europa inteira, para arrecadar dinheiro, as indulgências eram vendidas. O que eram as indulgências vendidas? As pessoas compravam o direito de morar no céu. O que impedia a pessoa de entrar nos céus? Os seus pecados. Como é que eu posso entrar no céu, então? Compro a indulgência que os seus pecados são perdoados. A salvação era vendida, o dom de Deus, da graça de Deus, era vendido e era mercantilizado. Triste, irmãos. E por gente ter uma origem reformada, a gente olhava e falava, não queremos fazer parte disso, não fazemos parte disso. E hoje é muito triste perceber que a maior parte, não falo mal, estou falando de nós mesmos, que boa parte da igreja evangélica virou uma igreja mercantilista, onde fala-se mais de dinheiro do que em qualquer outra coisa. O dinheiro é um dos assuntos mais presentes na Bíblia, a gente sabe disso.
A gente sabe que a última parte da pessoa se converter é o bolso. A gente sabe que muitos crentes são apegados a mamon. Paulo diz que há aí um limiar, que quem ama o dinheiro, a raiz de todos os males, de todos os sofrimentos, é o amor ao dinheiro. E quem ama o dinheiro, quem é apegado ao dinheiro, é traspassado por muitas dores. E ele não está escrevendo isso para não crentes, para a sociedade como um todo, está escrevendo isso para crentes. É o mesmo Paulo que vai dizer, olha, quem tem é como se não tivesse. Quem tem, não confie no que tem, nem busque ter para poder se sentir seguro, mas confie em Deus, confie no Senhor. Então, essa coisa é muito presente, daí o termo simonia significar compra e venda dos dons de Deus, das coisas de Deus. Mas vamos ao nosso texto. Simão não era um personagem incomum no mundo antigo. Havia muitos astrólogos, muitos adivinhos, muitos magos. Era um período de incredulidade, o cristianismo não era conhecido, e esses magos tinham uma grande influência na sociedade e viviam de forma nababesca, de modo luxuoso, porque viviam dos incautos, comercializavam os seus pretensos dons. E como nós lemos aqui, o Simão, na cidade de Samaria, ele era tido como uma grande personalidade. Ninguém fazia nada sem consultar o Simão. Ninguém tomava uma decisão sem consultar o Simão para ver se podia ou não. Acreditava-se que esses magos tinham o poder e a capacidade de adivinhar o futuro, bem como o poder de predizer as coisas que iriam acontecer. Aí é onde a gente cai. Esses dias eu fui lá com o irmão Taí, quinta-feira, em Caldas Novas, e estava lembrando. A primeira vez que eu fui em Caldas Novas foi em 1976. Tinha nada, era um mato. Aí eu estava pensando, se eu soubesse que essa cidade ia crescer tanto, né? Podia até ter comprado um lotinho aqui, né? Por que nós queremos saber do futuro? Porque se eu souber do futuro, se eu souber das tendências da Bolsa, se eu souber das tendências da economia, do dólar, de posse dessas informações antecipadas, eu posso me dar bem. Então, essa busca ansiosa de ter controle sobre o futuro é muito típico da natureza humana. Mas para quem tem Jesus, para quem tem o Senhor, ele não tem essa ansiedade em relação ao futuro, porque ele sabe que a vida dele está nas mãos de Deus, e ele sabe, com toda certeza, que o homem não pode receber coisa alguma se dos céus não lhe for dado. Eu vou receber na terra a porção que Deus tiver para mim. Eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou fazer o melhor, como a palavra de Deus manda fazer, mas eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Aleluia, glória a Deus. Eu não quero nada além daquilo que Deus tem para me dar. É o que nós cantamos aqui, há um lugar, tem descanso em Deus, existe descanso no Senhor, mas esse descanso acontece quando nós temos a perspectiva correta, a mente correta, o entendimento correto, iluminado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Tem crentes que vivem uma ansiedade maluca. Mas o Simão, ele era tido como poder porque ele adivinhava. E, na verdade, ele tinha uma capacidade de iludir. Gente, imagina alguém que consegue iludir uma cidade inteira, não sendo nada e sendo considerado como grande indivíduo e grande personalidade. Aí nós lemos aqui hoje, em Apocalipse 12:9, que essa capacidade de iludir, essa capacidade de enganar, principalmente nas coisas espirituais, isso vem do diabo. Satanás, a antiga serpente,
o diabo que ilude o mundo inteiro. É de uma habilidade, é de uma sagacidade, que consegue iludir o mundo inteiro. E Simão participa dessa habilidade enganosa, dessa arte de iludir, que ele iludia Samaria. E era considerado um grande vulto, ao ponto deles dizerem: esse homem é o poder de Deus. Meu Deus do céu, quanta cegueira. O que é o mago? Se você pesquisar também, mago é aquele que manipula o poder. Mago é aquele que acha que através de palavras certas, de expressões certas, ele vai conduzir o sagrado, o poder, de acordo com a vontade dele. O mago é alguém que tira benefício do poder das suas artes ilusórias para si mesmo. Ele puxa tudo para ele. Ele não presta contas para ninguém, ele não dá satisfação para ninguém, é ele que tem o poder, ele que sabe como fazer as coisas, e aquela arte, aquela perícia de iludir é para o benefício dele, é para a satisfação dele. Por isso que eles ganhavam muito dinheiro e viviam de uma forma luxuosa e nababesca. Aí o texto contrasta para nós duas personalidades tão diferentes, duas pessoas, dois personagens nessa narrativa que são tão diferentes. É Simão, o mágico, e Filipe. Quem que é Filipe? Filipe chega em Samaria não como um grande vulto e tampouco como uma grande personalidade. Filipe chega em Samaria como um refugiado. Está vendo a história desses refugiados aí? Escapando da morte, escapando da perseguição. Filipe chega em Samaria dessa forma, chega como um refugiado. Está sendo perseguido, deixou as coisas para trás, salve-se quem puder, está salvando a sua vida. Ele não é nenhuma grande personalidade. Mas Filipe conhece Jesus. Filipe conhece o plano de Deus. Filipe conhece a vontade de Deus. Filipe está dentro do propósito de Deus, Filipe conhece a verdade de Deus, e ali em Samaria, mesmo como refugiado, não tendo reconhecimento, não sendo grande personalidade, ele começa a pregar o nome de Jesus, porque evangelho é nome de Jesus, pregar o evangelho é pregar Jesus, falar do evangelho é falar de Jesus, é de Jesus que ele começa a falar, é Jesus que ele começa a pregar. E à medida que ele vai falando de Jesus e pregando Jesus, coisas extraordinárias começam a acontecer. E agora não é ilusão, não. Agora é verdade, é real, é palpável, é concreto. O coxo pula, sai andando, o paralítico levanta, sai andando, o endemoniado, o oprimido, o demônio sai urrando, sai berrando, sai gritando, porque Filipe tem sobre ele o poder de Deus. Mas preste atenção numa coisa, esse poder de Deus se manifesta através da autoridade. Gente, poder é sempre poder delegado. Ninguém tem poder em si mesmo. Poder é sempre delegado. Poder decorre sempre de investidura. Filipe tem o poder de Deus porque ele está no centro da vontade de Deus e faz o que Deus quer. Ele está pregando Jesus. Ele está pregando o Evangelho é Jesus, as boas novas de Deus se dão por intermédio de Jesus. Todas as bênçãos espirituais recaem sobre nós, sobre a humanidade, por meio de Jesus, em Jesus. Amém? Não adianta você falar do poder, mas se Jesus não for o centro. Ninguém tem poder em si mesmo. Nem o delegado que prende o outro,
nem o juiz que decreta a prisão, ou decreta faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro. Eles têm poder porque é poder delegado, é poder instituído, é poder de investidura. E Filipe sabe muito bem que o poder que ele tem deixa claro que o poder não é dele, mas é o poder que é de Jesus. Que esse poder não é para ele, nem por ele, nem para ele. O poder que se manifesta através de Filipe é o poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu, ressuscitou, está vivo e está operando aqueles milagres. É o Cristo vivo ressurreto. É o Jesus que morreu em Jerusalém há alguns anos atrás, mas que ressuscitou, está vivo e está operando esses milagres, essas coisas extraordinárias através de Filipe. Mas é Jesus. Filipe deixa claro, é Jesus. É o poder do Evangelho. É o Evangelho que liberta. E Evangelho é Jesus. Reino de Deus é Jesus. Palavra de Deus é Jesus. E a gente olha tudo isso. Filipe chega, prega o Evangelho, o poder de Deus se manifesta. Irmãos, onde o nome de Jesus é invocado, o poder de Deus se manifesta. Esse poder não é propriedade de um indivíduo, de uma personalidade. Graças a Deus, Marcos, não é pelo testemunho que você deu, estava lá a Érica com o sangramento e oraram, clamaram a Deus, a igreja orou, os irmãos oraram, Arnaldo orou, o pastor Josué orou e Jesus Cristo operou. É Jesus Cristo. Sabia que Jesus te ouve tanto quanto ouve a mim? Sabia que não existe entre eu e você nada que nos distinga diante de Deus? Que o que eu tenho é a mesma coisa que você tem. Que é a fé em Jesus. Que é a graça de Deus pelo fato de termos crido em Jesus. Olha só, gente, que coisa interessante. Filipe prega, curas acontecem, pessoas são salvas, a igreja é formada, mas Filipe é submisso ao colegiado apostólico. Vem lá de Jerusalém, Pedro e João, para supervisionar o trabalho que Filipe está realizando, para ter certeza de que é o Evangelho de Jesus que está sendo pregado. Isso é uma coisa muito rara, essa submissão. Coisa rara em quem tem os carismas de Deus, em quem os carismas de Deus são manifestos. A maioria que tem as manifestações dos carismas de Deus acha que não precisa se submeter a ninguém, pois acham que possui uma conexão direta, íntima e pessoal com Deus, acima de toda e qualquer autoridade. O apóstolo Paulo, ele não tem a modéstia nenhuma de dizer que ele foi o apóstolo que mais trabalhou. E foi mesmo. Foi o que mais trabalhou, foi o que mais sacrificou, ao ponto de ele dizer, os demais apóstolos não se fazem acompanhar de uma mulher cristã? Sim, mas eu não. Os demais apóstolos não recebem um salário, não recebem provisão garantida para desenvolver os seus ministérios? Sim, mas eu não. Eu tudo sofro, tudo faço, tudo suporto por causa do Evangelho. Foi quem mais trabalhou pelo Evangelho, foi quem mais sacrificou pelo Evangelho, foi quem mais sofreu pelo Evangelho, mas submisso, todas as vezes que chegava de uma viagem missionária, ia lá em Antioquia prestar conta para a liderança da igreja do que é que ele estava fazendo. Ia lá na igreja de Jerusalém prestar contas do que é que ele estava fazendo. Se você ler Gálatas, Paulo vai dizer
que depois de muitos anos tendo pregado o Evangelho, advertido por uma divina revelação, eu subi a Jerusalém para me apresentar a Pedro e João, para lhes dar conta do Evangelho que eu pregava, o Evangelho da não circuncisão. Filipe é um refugiado. Filipe chega em Samaria perseguido, mas Filipe conhece Jesus. Filipe sabe que Jesus é a esperança para o ser humano. Filipe prega Jesus, prega o Evangelho de Jesus, e as coisas acontecem de uma forma assombrosa e extraordinária. Ele podia dizer: o que o Pedro e o João vão fazer aqui? Eles ficaram lá em Jerusalém enquanto eu saí perseguido. Foi Deus que me usou aqui, então eles não têm nada que vir dar pitaco aqui na grande obra que Deus está realizando por meu intermédio. Não, irmãos. Por quê? Porque o poder não é dele. A autoridade não é dele. Não existe autoridade que não seja outorgada. Não existe autoridade que não seja delegada. Nesse ponto, eu tenho que fazer uma advertência ao mundo pentecostal. Os irmãos acham que, por terem os dons e os carismas de Deus, eles não precisam dar satisfação para ninguém. E outra coisa, irmãos, tem coisas que estão escritas na Bíblia. Existe princípio de autoridade espiritual na Bíblia. Eu presto contas. E sou muito feliz e grato a Deus por Ele me dar a graça humilde de prestar contas. Eu faço parte de uma reunião de pastores, que eu tenho que ir lá e prestar contas. E se enfrenta alguma dificuldade, ou se faço alguma coisa errada, eles me puxam a orelha, me chamam a atenção. Mas assim não era o nosso amigo Simão, né? Simão era ele mesmo, por ele, mas Filipe é muito diferente. A imposição de mãos dos apóstolos operava um milagre extraordinário. As pessoas ficavam cheias do Espírito Santo. Pedro e João chegaram, olha só que coisa linda, impunham as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Impunham as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Era uma coisa extraordinária, maravilhosa. E quando Simão via aquela coisa extraordinária, porque os apóstolos impunham a mão sobre o indivíduo ficava cheio do Espírito Santo, em alguns casos começava a ficar em êxtase, falar em línguas estranhas, em línguas diferentes, e o Simão está vendo aquilo, que coisa é essa? E o Simão, então, queria também esse poder. Ele não queria ser cheio do Espírito Santo, é interessante, né? Ele não queria ser cheio do Espírito Santo. Ele não se ajoelha debaixo da imposição dos apóstolos, mas ele queria ter o poder de impor as mãos sobre os outros, para os outros serem cheios do Espírito Santo. O que ele queria, na verdade? Poder, controle e domínio. Ele queria também ter o controle de impor as mãos sobre as pessoas para que elas ficassem cheias do Espírito Santo. Ele queria a glória de Deus na vida daquelas pessoas. Ele queria o louvor de Deus na vida daquelas pessoas. O pensamento de Simão é sempre numa perspectiva de controle, de dominação e de dominação. Ele é um mago. O mago é aquele que quer ter o controle, quer manipular e quer dominar. Ele não quer se submeter a uma imposição de mãos, ele não quer se submeter a ser cheio do Espírito Santo, mas ele quer ter o poder de impor as mãos e as pessoas ficarem cheias do Espírito Santo. Para ele voltar a ser procurado, para ele voltar a ser a grande personalidade. Ô Pedro,
Estou admirado com esse poder e com esse controle que vocês têm. Que poder, que coisa extraordinária, sobre quem vocês põem a mão, a pessoa transborda, cheia do Espírito Santo. Quanto que você quer para que você passe esse poder para mim? Eu também quero ter esse poder. Qual foi a resposta de Pedro? Meu amigo, eu vejo que você está nas trevas. Que escuridão domina você. Você está nas trevas, na escuridão, em fel de amargura, porque você julga poder comprar as coisas de Deus. Você pensa nas coisas de Deus com o objetivo de uma distinção pessoal. Você julga ter as coisas de Deus, obter as coisas de Deus na base da troca e da mercantilização. Meu amigo, você está em trevas, mas em trevas escura mesmo. Seja contigo o teu dinheiro para a tua própria perdição. Aí o Simão, ao invés de arrepender, o que é que fala? Pelo amor de Deus, ora aí para Deus para que essas coisas ruins não me aconteçam. Gente do céu, que escuridão, que trevas. Não estava interessado realmente em dar o Espírito Santo a outros. Presta atenção. Só lhe interessavam o poder e o prestígio que adquiriria com ele. Esta exaltação do eu é sempre o perigo do pregador. É o perigo do professor. É certo que pregador, professor, etc. e tal, precisam brilhar aos olhos dos homens. Mas também é certo que não podemos demonstrar ao mesmo tempo que somos inteligentes e que Cristo é maravilhoso. Não tem como eu mostrar ao mesmo tempo que eu sou poderoso e que Cristo também é poderoso. Ou eu ou ele. Ou eu ou ele. Ou eu mostro que ele é poderoso, ou fica na cabeça de todo mundo que o poderoso sou eu. Aí vem aquilo que as pessoas, que nós já ouvimos tanto, né? Nós ouvimos alguns pregadores e acabamos dizendo, que grande pregador é este? Ao invés de ouvirmos, quão grande é o Deus desse pregador. Irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, das habilidades de comunicação, nesse mundo de relações mercantilizadas, o mundo religioso é um prato cheio para todas essas distorções, para as manipulações, para egos adoecidos, para pessoas mal resolvidas na vida, que acham na igreja, no mundo religioso, um espaço e uma oportunidade para que esse ego se sobressaia. Muitas vezes nessa perspectiva do poder e da autoridade. Simão se esqueceu de que há certos dons que dependem do caráter. O dinheiro não pode comprá-los. Mais uma vez deve-se advertir. Pregar é comunicar a verdade através da personalidade. Para dar o Espírito Santo a outros, não é necessário que alguém seja rico, mas sim que a gente mesmo possua o Espírito Santo. Ele queria dar o Espírito Santo, mas ele não tinha o Espírito Santo. O que ele queria então? Ele queria dar a palavra, mas ele não tinha a palavra. Ele queria dar Jesus, mas ele não tinha Jesus, ele tinha era trevas. Ninguém pode dar o que não tem. E ninguém tem que não tenha recebido. E se foi recebido, por que cobrar? De graça recebestes, de graça dai. Fé, igreja, piedade, não é comércio, não é produto, não é indústria. É graça de Deus, é poder de Deus,
que é dado a um simples refugiado, que é dado a todos aqueles que creem. Que a grande beleza do Evangelho é que Jesus rasgou o véu. Rasgou o véu. Não tem mais sacerdote. Aquele sacerdote que mediava a relação do homem com Deus, na nova aliança não tem mais. Todos nós podemos chegar livremente à presença de Deus. Você é livre porque Jesus comprou essa liberdade. Todos nós podemos chegar à presença de Deus, todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, todos nós podemos trancar nos nossos quartos e ali levantar as nossas mãos, clamar a Deus: Deus, me encha do Teu Espírito Santo, Senhor, transborda na minha vida, eu quero ser do Senhor para a glória do Senhor. Mas saiba de uma coisa, esses dons, esses ministérios, essas coisas são dadas para a glória de Deus. Se tem um lugar que as pessoas nunca deveriam buscar para reconhecimento próprio e pessoal, é o ministério. Ministério é seguir nas pegadas de Jesus. E as pegadas de Jesus levam à cruz. Esse é o sentimento. Isso estava no coração de Filipe, de Paulo, dos apóstolos, e deve estar no nosso coração também. Amém? Chegamos na nossa hora, vamos ficar de pé e vamos orar. Mas guarde esse termo com você, simonismo. Amém?